Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é um livro bastante antigo, embora a sua Bíblia aí diga impresso em 2018, mas o primeiro livro dela foi escrito por volta de 1500 anos antes de Cristo. Alguns acham até 2000 anos antes de Cristo, que foram os 5 livros de Moisés, começando com Gênesis. E o último livro da Bíblia foi escrito há cerca de 2000 anos atrás, provavelmente o Evangelho de João, por volta do ano 80. Então, o que você tem na sua mão é um livro antiquíssimo, um dos mais antigos da cultura humana. Ele é chamado de Bíblia, da palavra grega, que significa coleção de livros. Coleção de livros, porque ela é composta de 66 livros, não é um livro só, mas na verdade é uma coleção, daí o nome Bíblia, tá? O nome Bíblia. Ela tem 66 livros que foram escritos por mais de 40 autores diferentes. A maioria desses autores eram judeus, com poucas exceções. A exceção mais conhecida é Lucas, o médico gentil, não judeu, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Mas todos eles, esses 40 autores, eles viveram no Antigo Oriente, uma cultura e uma civilização que não existe mais hoje, e que atualmente é a região onde tem o Irã, a Turquia, a Síria, o Líbano, o Egito e Israel. Então, foi nesse lugar, há tanto tempo atrás, que surgiram esses 66 livros que vieram a ser considerados em parte pelos judeus e na totalidade pelos cristãos como sendo a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus. A Bíblia tem 2 partes. A primeira é chamada de Antigo Testamento, composta de 36 livros que foram escritos em hebraico e aramaico, e a segunda parte chamada de Novo Testamento, composta de 27 livros. Os judeus que aceitam o Antigo Testamento, e eles não chamam de Antigo Testamento, porque se o judeu chamar o Antigo Testamento de Antigo Testamento, está admitindo que tem um Novo, que eles não creem. Então, para eles são as Escrituras ou a Torá, a lei de Deus. Então, eles dividem, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. A lei, que são os livros de Moisés, os profetas e os escritos. E tem só um detalhe interessante: Daniel, que na nossa Bíblia entra como profeta, no cânon hebraico entra como escrito. Ele não é visto como profeta no cânon hebraico, porque nunca Daniel disse assim diz o Senhor. Daniel era um vidente que morava lá na Babilônia e que recebeu revelações de Deus. Mas ele não falava como os profetas, por isso os hebreus nunca consideraram Daniel como profeta, e o livro dele está no livro dos escritos. Então, esse cânon, essa relação de 36 livros do Antigo Testamento que os judeus aceitaram como palavra de Deus, é a mesma coleção que nós temos hoje, que nós aceitamos na Bíblia protestante, né, por assim dizer. O Novo Testamento tem as seguintes partes. O Novo Testamento são os livros escritos por cristãos e que foram adicionados ao cânon hebraico. São os evangelhos, 4 evangelhos, um livro histórico chamado Livro de Atos dos Apóstolos e depois 2 seções de cartas, as cartas do apóstolo Paulo e as chamadas cartas gerais, terminando com o livro de Apocalipse. No total, 66 livros, escritos por mais de 40 autores, em épocas diferentes, países diferentes, na cultura do Antigo Oriente, escrito em grego, o Novo Testamento, hebraico e aramaico, Antigo Testamento. Aramaico apenas Esdras, uma parte de Esdras, uma parte de Daniel e uma parte de Jeremias. Essas 3 línguas são línguas mortas, não se fala mais essas línguas hoje. O hebraico hoje não é o hebraico bíblico. Aramaico talvez tenha alguma tribo lá pelo Kurdistão que ainda guarde resquícios. E o grego moderno é o demotique, enquanto que o grego do Novo Testamento é o grego koiné, então é bem diferente. Quem lê demotique não consegue ler koiné e vice-versa. Eu consigo ler o koiné, mas eu pego um jornal em grego moderno e não consigo ler o grego moderno.
Bom, tanto os judeus como cristãos, eles receberam as escrituras do Antigo Testamento como inspirado por Deus e, portanto, infalíveis e inerrantes. E os cristãos acrescentaram os livros escritos pelos apóstolos e seguidores de Jesus. O tema central da Bíblia, apesar de ter 66 livros, é uma mensagem unificada só. Esses 66 livros tratam da revelação que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, fez de si mesmo. Revelação essa dividida em 4 fases. Primeiro, a criação. Segundo, a queda do homem. Terceiro, a redenção. E quarto e último, a consumação. São as grandes 4 partes da Bíblia. Criação, Gênesis 1 e 2. Queda, Gênesis 3. Redenção, Gênesis 4 até Apocalipse, e consumação, livro de Apocalipse. A maior parte é a parte número 3, que é a redenção, e a Bíblia então registra os atos salvadores de Deus na história. O que é que Deus fez para redimir o seu povo? Desde a chamada de Abraão, o pacto com Israel, o pacto com Davi, a entrega da lei, a entrega das cerimônias, dos sacrifícios, as promessas dos profetas, até a chegada de Cristo, a sua encarnação, morte e ressurreição, derramamento do Espírito Santo e a obra missionária da igreja em todo o mundo. Então, esse, em linhas gerais, é o conteúdo dos 66 livros. Para nós, o centro da Bíblia é a revelação máxima de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. É o centro da Bíblia, que Deus veio até nós na pessoa de Jesus de Nazaré, realizando a nossa redenção. Então, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus infalível e inerrante. É somente nela que nós encontramos a verdade a respeito de Deus, de nós mesmos, da origem de todas as coisas. É nela que nós aprendemos como nos relacionar com Deus e também qual será o fim de todas as coisas. Muitas religiões têm os seus próprios livros. Os muçulmanos têm o Alcorão, os hindus têm têm os Vedas, e os budistas têm os escritos me foge o nome, de Buda. Você vê como a idade está chegando, né? O budismo só pode ser Buda, né? Augustus, óbvio, né? Tem os escritos de Buda e assim por diante. Mas nós cremos que nenhum desses livros ele contém a revelação verdadeira a respeito de Deus. Nós respeitamos, porque respeitamos as outras religiões, eles são considerados livros religiosos, mas para nós Deus só se revelou exclusivamente nesses 66 livros que compõem a Bíblia, a palavra de Deus.